regiões do interior do Brasil, existem relatos sobre casas onde ninguém consegue dormir durante a madrugada, mas não por causa de passos, nem vozes. Segundo os moradores, o problema começava do lado de fora da casa, sempre no mesmo horário, 3 da manhã. Primeiro vinha o silêncio. Depois disso, começavam as batidas na janela, lentas, fracas, como se alguém estivesse tentando chamar atenção sem acordar o resto da casa. Segundo os relatos, as batidas sempre vinham da mesma janela, e existia uma regra que os moradores mais antigos repetiam para todos que passavam a noite ali: nunca olhe pela janela. Segundo moradores de uma pequena fazenda no interior de Minas Gerais, as batidas começaram durante o inverno, sempre depois das 3 da manhã. No começo, todos acreditavam que fosse vento batendo nos vidros antigos da casa, mas uma das moradoras percebeu algo estranho. As batidas nunca aconteciam em dias de chuva forte, nem durante tempestades. Elas começavam apenas quando a madrugada ficava completamente silenciosa. Segundo o relato, as batidas vinham sempre da mesma janela do quarto principal. 3 batidas lentas, depois silêncio absoluto, e alguns minutos depois, as batidas começavam novamente. Uma noite, um dos moradores decidiu verificar o lado de fora da casa. Ele pegou uma lanterna e caminhou lentamente até a varanda durante a madrugada. Segundo ele, não havia ninguém perto da janela, mas quando iluminou o chão molhado próximo da parede, percebeu marcas estranhas na terra, como se alguém tivesse permanecido parado ali por muito tempo. Assustado, ele voltou rapidamente para dentro da casa, e foi nesse momento que as batidas começaram outra vez, dessa vez na janela da cozinha. Depois de algum tempo, os moradores da fazenda começaram a evitar dormir no quarto principal da casa, mas uma visitante da família não acreditava nas histórias. Segundo o relato, ela decidiu passar a noite sozinha no quarto onde as batidas aconteciam. A madrugada permaneceu silenciosa durante várias horas. Nenhum som, nenhum movimento vindo do lado de fora. Mas exatamente às 3 da manhã, as batidas começaram novamente. 3 batidas lentas na janela. A visitante contou que tentou ignorar o som no começo, mas as batidas continuavam, sempre no mesmo ritmo. Lentas, calmas, como se alguém estivesse esperando que ela olhasse para fora. Segundo o relato, ela acabou se aproximando lentamente da janela, mas antes de abrir a cortina, percebeu uma coisa estranha. Havia uma sombra parada do outro lado do vidro, imóvel. A visitante ficou paralisada, porque a figura parecia alta demais para estar tão próxima da janela. E segundo ela, a sombra continuava completamente parada, mesmo depois das batidas terminarem. Assustada, ela correu para fora do quarto e acordou toda a família. Mas quando os moradores olharam pela janela, não havia ninguém do lado de fora da casa. Na manhã seguinte, novas marcas apareceram na terra molhada perto da parede. Depois daquela noite, ninguém mais dormiu naquele quarto durante a madrugada. Depois daquela noite, o quarto permaneceu vazio durante muitos anos. Segundo moradores da região, ninguém conseguia dormir ali depois das 3 da manhã. Mas os relatos sobre as batidas continuaram aparecendo, principalmente durante noites frias, quando a casa ficava completamente silenciosa. Primeiro vinha o som fraco na janela. Depois disso, a sensação de que havia alguém parado do lado de fora, observando a casa no escuro. E existe uma regra que os moradores mais antigos ainda repetem até hoje: se as batidas começarem durante a madrugada, não olhe pela janela, porque, segundo os relatos, algumas pessoas que olharam nunca mais conseguiram dormir normalmente naquela casa. E talvez o mais assustador seja que ninguém nunca descobriu quem estava parado do lado de fora. Se você já ouviu alguma história parecida, comenta aqui. E se inscreve, porque existem relatos do interior do Brasil que muita gente prefere não explicar.